Meus amigos, saiu a nova pesquisa eleitoral mostrando que Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados. Mas ninguém está falando do que realmente deveria estar em pauta nesse período eleitoral: a eleição do Congresso Nacional. Eu sou Yasmin Mazini e esse é o canal Campos do Dinheiro. E já que você está aqui, se inscreva no canal e deixe seu like e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes da gente falar dessa pesquisa eleitoral que saiu, né? Eu preciso que você entenda uma única coisa só umazinha, ok? É que a gente tá, sempre quando tá em período de eleição de presidente, a gente fica obcecado pela essa figura do presidente do Brasil, né? Como se isso fosse salvar o Brasil. Mas galera, acorda. Quem tá matando o nosso país não é o presidente A ou B, é Lula, o Bolsonaro, agora o filho, né? Flávio Bolsonaro. Não é. É o Congresso Nacional, é o Senado, que não faz nada pela população. Nada. Quem se lembra que a votação da escala 6 por 1 continua firme e forte, destruindo a vida da população brasileira? E cadê a votação sobre isso? Para acabar com essa merda? Para votar para ser aprovado a escala 5 por 2 ou 4 por 3? Até hoje isso não foi votado. Não deu continuidade, não foi aprovado. Não foi. Quem se lembra da PEC da blindagem para proteger político corrupto, que foi aprovada, mas teve que cair? Protesto que a população brasileira fez contra essa palhaçada. Quem se lembra do absurdo da calada da noite, que enquanto eu e você estava dormindo, eles aprovaram a PL da dosimetria? E caso você não se lembra o que é dosimetria, eu vou falar para vocês. É o projeto que permite reduzir pena de crimes relacionados a drogas, especialmente para traficante. Quem se lembra disso? Basicamente, o juiz ele pode diminuir a pena para traficante se achar que a quantidade apreendida é pequena. Parece muito bom, né? Fala isso pro Comando Vermelho, pro PCC. Eles devem estar felizes com isso. Eu não estou feliz com isso, mas eles estão. E foi aprovada quando? De madrugada, enquanto a gente dormia, sem a população saber. Eu só fiquei sabendo disso na sala de aula pelo meu professor, porque se ele não tivesse comentado, eu não ia ficar sabendo dessa merda. E quantos de vocês sabem sobre a PL da dosimetria? Comente aqui nos comentários. Vocês precisam entender que o presidente ele só administra o nosso país. Ele não faz lei. No máximo uma PECzinha que tem um período determinado para poder acontecer. E ainda assim essa PEC precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Olha que interessante. Então quem faz lei é o Congresso, é o Senado. E esse ano é ano de quê? Deputado federal. Não é só presidente que vai ter eleição esse ano, não. Esse ano é ano eleitoral de deputado federal. Do Nicolas Ferreira, da Erika Hilton, que são os dois mais famosinhos que eu vou lembrar agora. É ano de aprovar essa galera aí de novo. A Erika Hilton prometeu a escala 6 por 1. Cadê o fim dessa palhaçada? Até hoje, continua aí, firme e forte, na CLT. Então, esses caras que fazem lei só para poder sacanear a população, lei para trabalhador, não passa. Lei para beneficiar banco, passa voando, porque eles que comandam o país. Veja aí o Banco Master. Quanto tempo demorou para poder cair essa palhaçada? Lei para proteger político é aprovada de madrugada. E é exatamente por isso que essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês, eu vou resumir, eu vou mostrar aqui o site que ela tá, depois vocês entram bonitinho para dar uma olhada lá, mas eu vou resumir a pesquisa aqui para vocês, porque é muito chato fazer isso. Essa pesquisa ela tá aqui,
no Gazeta do Povo. E aqui elas mostram os números para presidente no Instituto 100% Cidade Futura. Esse é o instituto aqui. E aqui basicamente mostra a porcentagem da pesquisa aqui eleitoral. Tá vendo? Mostrando aqui para vocês. Eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição e vocês dão uma olhadinha aqui. Eu vou fazer um resumo sobre essa matéria aqui para vocês. É só para vocês ficarem cientes da fonte que eu tirei para fazer esse roteiro, que é o Gazeta do Povo. Perfeito? Deixa eu voltar aqui no vídeo. Então vamos lá. O Instituto 100% Cidade, ele divulgou a primeira pesquisa, ou uma das primeiras pesquisas para presidente 2026. O que apareceu nessa pesquisa foi que o Lula e o Flávio Bolsonaro, que é o filho do Jair Bolsonaro, estão tecnicamente empatados entre 5 a 6 cenários diferentes. Aí a pesquisa ela foi feita no período de 15 a dia 19 de janeiro desse ano, 2026, com em torno de 2.000 entrevistados, com a margem de erro de 2 pontos. E aí no cenário mais apertado, Lula tem 37% e Flávio tem 33,3%. E no cenário onde o Flávio está na frente, ele tem 43,8% contra 38,7% do Lula. E no pior, e olha o pior, no segundo turno, Flávio vence Lula por 48,1% contra 41,9%, e Lula também perde para Tarcísio de Freitas no segundo turno e empata tecnicamente com o Ratinho Júnior. Vamos falar um pouquinho do Tarcísio aqui, porque o Bolsonaro filho, ele segue mais ou menos a linha do pai, e o Lula tá aí para todo mundo ver que tipo de presidente ele é. Mas eu gostaria de citar uma coisa sobre o Tarcísio, que ele fez uma declaração falando que vai privatizar a Petrobras assim que for eleito. Gente, quem se lembra do FHC, que foi o Fernando Henrique Cardoso, nosso antigo presidente, este homem aqui. Esse homenzinho aqui, o FHC, ele foi um presidente maravilhoso em alguns sentidos. Deixa eu explicar para vocês qual é o sentido. Ele criou o programa Bolsa Família e ele criou o Plano Real, que estabilizou em um período de hiperinflação. Os mais velhos, eu não era nascida na época, iam no mercado. Por isso que a gente tem, por exemplo, a cultura da compra do mês. Não sei se você sabe disso. E isso é um trauma que os mais velhos carregam dessa época, porque quando eles recebiam um salário, eles não sabiam que no dia seguinte eles iam conseguir comprar comida para poder comer. Porque uma hora estava um preço, e no outro dia ou algumas horas depois estava outro preço. E esse cara aqui, o FHC, ele criou o Plano Real, que estabilizou a economia. E nessa estabilização da economia, o real, que é a nossa moeda, ela chegou a rivalizar com o dólar durante um curto período de tempo, que um real valia $1. E tinha períodos pequenos, curtos, que o real valia mais que o dólar. Isto é um dos legados do FHC, Fernando Henrique Cardoso. Só a Vale 378,55 bilhões de reais. Essa empresazinha aqui era uma empresa pública aqui do meu estado do Espírito Santo, uma mineradora, Vale do Rio Doce. Era uma empresa pública. E aqui, vamos pegar aqui, lucro 2025. Ela teve de lucro 2,7 bilhões de reais. 2,7 bilhões de reais, imagine isso em cofres públicos. Esse dinheiro no governo.
O Bolsa Família, que foi um programa do FHC, poderia ser maior do que R$ 600, por exemplo. A nossa unidades de escola, por tratamentos de câncer que são muito caros, que não são contemplados pelo SUS, poderia ser pago só pela Vale, se esse dinheiro fosse acrescentado no governo. Então, a privatização, ela é um dos legados terríveis que o FHC deixou para o nosso país. E a Vale é apenas uma de muitas empresas que ele privatizou. Ele queria privatizar as universidades federais. O FHC queria. E aí o nosso adorável, que está concorrendo à presidência, Tarcísio de Freitas, né? Esse homem aqui, ele falou que quer privatizar a Petrobras. Não pode. A gente já tá pagando imposto pra caramba. Ele privatiza a Petrobras. Olha a quantidade de imposto que a gente vai ter que pagar para suprir o lucro, o dinheiro do lucro que a Petrobras gera para o governo hoje. Você tira esse lucro do governo, coloca na iniciativa privada, a gente que é da população que vai ter que arcar com essa merda. É isso. O FHC quis privatizar as universidades federais, quis privatizar a Petrobras. Ele só não conseguiu isso porque teve manifestação pública e este homem aqui, Tarcísio Freitas, falou que vai privatizar a Petrobras. Uma merda que ele quer fazer pro nosso país. Não pode, velho. Não pode. Não pode. Porque a verba, o lucro da Petrobras financia as universidades públicas. Eu sou uma aluna da universidade pública. E o orçamento já é curto. Eles já cortaram o orçamento, diminuíram a assistência estudantil. Era uma bolsa de R$ 300 para alunos para poder continuar na universidade, porque senão vão ter que deixar a universidade para poder fazer outra coisa em vez de estudar. R$ 300 paga a passagem. A passagem de ônibus aqui no Espírito Santo está R$ 5,10 hoje. R$ 300 ela paga a passagem do ônibus do mês e paga a comida no RU. Então, a assistência gratuita estudantil, ela financia comida e transporte para o aluno sair da sua casa para ir na universidade estudar. E esse orçamento foi cortado em 2. Está R$ 150 hoje. Eu não sei como que está nas outras universidades, mas está sendo a Universidade Federal do Espírito Santo. Agora, tira o lucro que a Petrobras gera para o governo. Se eles já estão cortando dinheiro da Universidade Federal, de IC, diminuindo, que é bolsa de iniciação científica, de assistência gratuita, com o lucro da Petrobras, com um PIB de 3,2 trilhões de reais. Imagine-se isso. Imagine sem dinheiro. Esse pessoal aqui, ele não quer que a gente estuda. É por isso que votar entre Bolsonaro e Lula, eu voto no Lula. Porque olha o que o pessoal da direita quer fazer. E, veja bem, eu não gosto do Lula. Eu não gosto do governo do Lula. Eu não concordo com o Lula. Eu não sou a favor do Lula. Gente, eu estudo economia. Eu faço faculdade de economia. Esse canal é sobre economia política. Porque eu quero trabalhar com geopolítica, economia política no futuro. Então eu criei um canal para mim aprender a fazer sobre isso na prática. Eu tô no primeiro período. E o pouco que eu sei já é o suficiente para me deixar puta com esse tipo de atitude. Eu fico puta com isso. E vocês deveriam estar também. Porque o lucro da Petrobras ajuda a financiar a SUS. E o Tarcísio, ele quer privatizar a Petrobras. Ações. Cadê ações? Na bolsa. Tá R$ 33. Ó, a Petrobras tá valendo comprar, hein? Empresa pública, então tem estabilidade. Tá com preço acessível. Eu com 100 conto eu compro 2 ações, hein? Subiu R$ 15. Acho que eu vou dar uma comprada no preço da Petrobras. Mas olha aqui, o valor econômico. O valor de mercado, R$ 451. R$ 451, 451 bilhões de reais.
lucro. Nossa senhora. Isso aqui. Bi. Lucro 5, pelo amor de Deus. 5,57. Lucro por ações 6,1. Cara, tá valendo muito, velho. E o cara quer privatizar essa empresa. Ele é burro. E você é burro de concordar com isso. Não seja burro. Agora imagine a Petrobras com a Vale junto. Imagine esse valor no governo. Comente aqui o que você imaginou. É foda, velho, é foda. Enfim, falei demais de Tarcísio e sobre mais do que eu queria ter falado. E aí vamos voltar pro tema do vídeo, né? Que é essa polarização política. É quem se beneficia com essa quem se beneficia com essa polarização política são os extremos, a extrema direita e a extrema esquerda. É Lula, é Bolsonaro. E aí a gente fica aqui o quê? Panguando. A gente deveria estar no Twitter, no X, discutindo. Não é sobre presidência, não. É sobre. Porque, tipo assim, no final das contas, Vamos supor que o Bolsonaro queira fazer alguma coisa pela população. Ou Lula quer fazer alguma coisa pela população. Os caras vão ter que negociar com esse mesmo Congresso podre que continua lá, com Nicolas Ferreira, com Erika Hilton. Porque é eles que aprovam a lei de madrugada enquanto a gente está dormindo. E quem protege o corrupto? Quem não vota por fim da escala 6x1? Não vou nem citar a Erika Hilton porque... Nem sei porque eu tô citando a Erika Hilton, acho que é porque ela é o oposto aí, porque ela tá comandando esse projeto, mas o projeto até hoje não foi aprovado, Erika Hilton, não foi. Aí você entendeu que essa briga política presidencial ela é uma distração? Comenta aqui se você entendeu essa merda. Fiz um lembrete histórico do FHC para vocês, associando ele com Tarcísio e talvez eu tenha desassociado do vídeo, mas de certa forma eu chego a uma conclusão com essa matéria do Globo que o brasileiro, eu e você, no final do dia a gente está sendo feito de otário. A gente está discutindo entre A e B político sobre o Bolsonaro filho e o Lula de novo, sobre o Haddad de novo, enquanto o Nicolas Ferreira está indo recebendo recadinho de Trump, que cria um parecer terrível para o nosso país, para a América Latina, falando que a América Latina é quintal dos Estados Unidos. Que merda é essa? E sabe o que é o pior? Que os caras têm razão. Porque a gente não tem força militar para poder se defender dos Estados Unidos. Então a gente deveria ter um líder que crie um projeto de governo que fale sobre isso. A gente deveria ter um Congresso Nacional que compactua com esse projeto de governo para nosso país ir para frente. Sem a necessidade de ter um país autoritário que nem a China tinha, que foi para frente por conta de um governo autoritário. Eu não quero autoritarismo no meu país. Eu não vivi o regime militar. Mas um pouco da história que eu estudei sobre regime militar e as consequências disso, nós temos, não é uma, não é duas, mas 3 décadas perdidas sem desenvolvimento econômico, político e social e educacional e segurança pública do nosso país. E entra Lula, sai Lula, vem Bolsonaro, sai Bolsonaro, entra Lula de novo. E o que mudou no nosso país? O que mudou desse Congresso?
Comente nem que seja nada, porque não mudou nada na minha visão. Eu sou Yasmin Manzini e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.